Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. Estamos aqui mais uma vez para uma live da série de lives Comunicação que Conecta. Enquanto o pessoal está chegando, eu vou te contando que hoje o meu convidado muito especial é um SAP Speaker, assim como eu, mas ele da segunda edição, eu da primeira, Denis Zanini. Tô só esperando o Denis chegar aqui para a gente já começar a falar de autoconhecimento, liderança e como a comunicação tem relação com tudo isso. Agora eu tô só esperando o Denis chegar, que é o meu convidado, para a gente já começar esse bate-papo. E quero, enquanto estou esperando o Denis chegar, quero dizer para você que você pode me seguir aqui nesse perfil e também nas outras redes, no TikTok, no LinkedIn, e que a gente pode, então, começar a se conectar a partir das redes sociais. Então, esse é o convite que eu faço para você e espero que essa live seja um sucesso. Tô vendo que o Denis já chegou por aqui. Denis, já vou aceitar a sua solicitação. Vamos ver se vai dar certo essa conexão aqui. Muito bem, chegou o Denis. Olá, Salve, salve, Carol, tudo bem? eu tô bem. E você? Deixa eu só me enquadrar aqui direitinho, senão fica aparecendo só metade do meu rosto. E aí não fica legal. Agora sim. Deixa eu me enquadrar também aqui. Muito Vamos bom. ver. Denis, que prazer receber aqui na série de lives Comunicação que Conecta, falando de você, do seu trabalho, dos temas dos quais você fala. Eu sei que hoje teve palestra, você pode contar um pouquinho sobre essa palestra também. E uma primeira coisa que eu quero que você me fale enquanto o pessoal está chegando aí é sobre essa invenção de palavras que você costuma fazer quando você está falando. A gente guarda isso enquanto o pessoal está se aquecendo. E se você quiser, nesse momento, falar de você, falar da sua história, já que a gente vai falar de autoconhecimento e de liderança, nada melhor do que você se auto-apresentar. Então, te convido agora para se auto-apresentar, para a gente iniciar essa conversa e que você se sinta muito à vontade neste palco virtual e que a gente possa fazer conexões de bastante qualidade nesse momento. Perfeito. Antes de mais nada, muito obrigado pela oportunidade, Carol, pelo convite. Fiquei muito feliz quando você comentou comigo das suas lives e estendeu esse convite para que eu pudesse participar. Realmente é uma oportunidade da gente não apenas manifestar as nossas ideias, manifestar nossos pensamentos, mas também fazer a conexão através da comunicação, né? Fazer valer, fazer jus ao propósito da live. Então, muito obrigado e sempre parabéns pela iniciativa. Falando um pouco sobre mim, meu nome é Denis, eu tenho 50 anos e ao longo da minha vida eu sempre procurei o lado mais criativo, o lado mais lúdico das coisas, mas sempre mantendo ali um pezinho na racionalidade, né? Eu costumo brincar que eu sou uma espécie de poeta que trabalha no escritório de contabilidade, né? Ou seja, eu tenho a imaginação, eu tenho a inventividade, eu tenho o lirismo, mas eu procuro manter ali dentro de um padrão, dentro de uma esfera de racionalidade, né? E ao longo da minha vida, eu sempre tive uma paixão, uma proximidade muito grande com as letras. Escrever e ler, para mim, sempre foram sinônimos de prazer. Não eram sinônimos de tarefa, de aborrecimento. Era sempre uma questão que envolvia ali um momento ali de aprendizado, de satisfação. Para mim era muito gostoso ler, fazer atividades relacionadas à língua portuguesa, à literatura. Eram sempre disciplinas que eu me saía muito bem. Em contrapartida,
as matérias de exatas, que eu era um verdadeiro horror, penava ali, suava bicas para poder passar, de vez em quando pegava uma recuperação, mas tudo na vida é equilíbrio, não é? Então, eu sempre tive esse cerne, esse DNA relacionado à parte de escrita e leitura. Isso me levou, na hora de escolher uma profissão, ao jornalismo, à comunicação social. Eu me formei em jornalismo em 96, pela Metodista, e de lá para cá eu tive uma passagem em alguns veículos de comunicação e também em agências de comunicação corporativa, onde eu fiz boa parte da minha carreira, né, atendendo clientes da área de medicina, clientes da área de combustíveis, clientes na área de indústria, comércio, enfim, eu realmente tive um leque de atendimento de clientes bem expressivo. Tá? Fiquei mais ou menos 10 anos atuando nessa área. E depois de um certo tempo, eu comecei a me interessar por uma área mais do marketing. Tá? E isso veio com uma paixão avassaladora quando eu descobri o marketing digital. Fui fazer especialização, fiz especialização em marketing digital e chegou uma determinada época que eu resolvi abrir minha própria agência. É inusitado, que eu tenho até hoje, né, que é a minha principal atividade. E daí desenvolvi uma carreira nessa área de marketing digital, com muito foco na área de desenvolvimento de conteúdo, redes sociais, e fiz isso até, quer dizer, continuo fazendo, mas eu diria para você que nos últimos 5 anos um outro bichinho me picou. Né? A penúltima vez tinha sido do marketing digital, e o último bichinho que me picou é o bichinho do autoconhecimento, da reflexão, da filosofia, do livre pensar. E isso gerou em mim uma necessidade assim quase imparável de adquirir conhecimentos nessa área. E daí, logicamente, quando a gente está nessa esfera, está nesse clima, parece que tudo começa a coincidir para que você tenha acesso às pessoas, tenha acesso a livros, tenha acesso a cursos que tratem desse assunto. Né? Tratem desses Abre um assuntos. portal, né? Abre Isso. um portal mágico e as coisas vão aparecendo nesse portal. Isso. E daí eu comecei a estudar, comecei a me jogar de corpo e alma nessa área do autoconhecimento. Então, são 5 anos fazendo cursos, assistindo vídeos, lendo muitos e muitos livros, e isso está gerando em mim assim o nascimento de um novo Denis. Tá? Um Denis com uma maior expansão da consciência, maior ciente do seu papel como cidadão, como ser humano, uma pessoa um pouco mais espiritualizada, tá? Mas não espiritualizada com um vínculo com religião, espiritualizada no sentido de ter um propósito em vida, de fazer a diferença na vida das pessoas, de realizar todas as ações focadas no seu propósito, de estar focado no aqui e no agora, 100% no momento presente. Então, de uma forma resumida, mais ou menos a minha trajetória de vida, mas focada na carreira, né? Mas tem uma questão que a gente pode aprofundar aqui, temos mais tempo aí para falar, mas a diferença entre a sua carreira não é o que você é. Né? Eu sempre gosto de deixar isso muito claro, que há distinção entre as duas coisas, né? Mas certamente a gente vai ter oportunidade de aprofundar esse tema por aqui. Sim. Ô, Denis, e nessa trajetória, como que você chega aos palcos? Porque eu sei que você é SAP Speaker, a gente se conheceu no SAP, inclusive, eu assisti a sua palestra, a gente vai falar dela, e eu sei que você tem outras além dessa também. Mas aí você contou várias trajetórias suas, vários movimentos que você foi fazendo ao longo da sua vida, para que aquilo fizesse sentido no seu trabalho, na sua carreira, na sua existência. Eu estou entendendo assim o que você está dizendo. E aí você chega aos palcos. Em que momento você percebeu que essa sua busca pessoal poderia ser compartilhada
para agregar com outras buscas de outras pessoas. Verdade, é uma questão bem interessante, Carol. E eu me lembro, né, da primeira vez no momento que nos conhecemos, né, que foi num momento muito especial, que era a véspera da nossa apresentação do SAP Speakers, no domingo. E daí você foi lá, junto com os demais integrantes, né, e passou ali uma mentoria. Lógico que não havia muito tempo para aprofundar, né, acho que foi ali meia hora, mais ou menos, mas foram orientações extremamente úteis e que eu carrego até hoje. Né? Nós estávamos, eu e a Pri, nós estávamos indo hoje para uma palestra e os dois no carro fazendo os aquecimentos vocais, né? Os aquecimentos, as técnicas que você nos passou. Né? E daí eu até brinquei com ela, falei, meu, se passa alguém aqui e fica ouvindo, né? A gente fazendo, né? Fazendo os exercícios, as extensões, aí pensa, ó, esses dois aí estão para lá de Bagdá, estão Pinel, mas fazem total diferença na hora de você se apresentar, projetar a voz, fazer com que cada sílaba, cada vogal, cada letra seja melhor perceptível pelo ouvido. Então eu me recordo desse movimento do nosso encontro que foi muito especial, né? E fez toda a diferença ali na nossa apresentação no dia seguinte. E eu com não vou relação... nem dizer que eu fico muito orgulhosa, te interrompendo, desculpa, que eu fico muito orgulhosa de mim e de vocês, de cada pessoa que passa por mim, por essa questão vocal e que traz um feedback como esse. Porque, de fato, faz muita diferença e às vezes a gente demora para perceber. Mas agora, volto a dizer em que momento você percebeu que o palco poderia ser seu. Quero aproveitar, antes de devolver a palavra, dar boas-vindas para todo mundo que está aqui, que chegou, dizer que vocês podem mandar perguntas para o Denis, dizer que é uma honra estar aqui com todos vocês, compartilhando desse tempo. E então, Denis, agora volte a contar a sua história para a gente. Érica, querida, obrigada. Somos maravilhosas, Érica, colega de profissão. E aproveitando o ensejo, pedir para vocês aí capricharem no coraçãozinho, né? Capricharem aí no coraçãozinho, porque isso faz com que o algoritmo distribua esse conteúdo, distribua as notificações para mais pessoas, né? Então, não precisa se preocupar, não desgasta o dedo, né? Vamos ajudar aí a fazer a divulgação dessa live, é importante para todo mundo. E aproveitando, né, retomando essa questão dos palcos, surgiu primeiro por uma necessidade. Né? Eu nunca me imaginei até talvez 35 anos, mais ou menos, uns 15 anos atrás, eu nunca me imaginei estar diante de um público, estar em cima de um palco, palestrando, dando aula, falando. Porque eu sou uma pessoa de natureza extremamente introvertida. Eu sou um cara da leitura, sou um cara do pensamento. Não sou um cara de ficar com os holofotes sobre mim. E trabalhar isso, principalmente com a ajuda da psicologia, levou um certo tempo. Até eu perceber que era necessário eu rever algumas crenças, rever algumas posturas, para aí sim poder me colocar no palco. Isso surgiu como uma necessidade exatamente quando eu resolvi abrir minha própria agência. Por quê? Fazer essa transição, né, de primeiro você trabalha com marketing e sempre para uma empresa terceira. De uma hora para outra, eu me vi trabalhando com um plus, que era o digital. Na época, não era tão must como é hoje, né? Que, aliás, está super, né? Tá hiper saturado o mercado. Mas na época ainda era um oceano azul. Havia resistência das empresas em adotar o marketing digital ainda. Havia uma certa leitura de que aquilo ainda era um movimento incipiente, que talvez fosse um modismo e não se consolidasse, embora a gente fizesse os alertas do tipo, não tem volta, é como a inteligência artificial hoje. Sim. Não tem volta. Né? Não adianta você conter esse tsunami, né, com uma portinha ali, com um pequeno dique. Não é irreversível. E eu lembro que, embora a gente alertasse, muitas empresas tinham esse receio de adotar o marketing digital porque achavam que era algo de tiro curto, que não interferiria nas vendas, não interferiria no relacionamento com seus clientes. Então, eu tive que me colocar numa situação de participar da criação da cultura de mercado.
Tá. de ser um vetor, de ser, entre aspas, uma espécie de porta-voz desse novo mercado que se anunciava. Então, uma das maneiras que eu desenvolvi para estimular isso foi dando cursos, palestras e um pouquinho mais tarde fazendo lives, fazendo os hangouts do Google, que nem existem mais atualmente. Uhum. Tem o Meet, o YouTube permite a transmissão ao vivo, mas os hangouts eram conferências que você fazia e era possível transmitir ao vivo. Então, eu juntamente com um grande amigo, o Sandro Luiz, que é meu parceiro até hoje, um cara que eu adoro de paixão, nós tínhamos acabado de concluir um curso sobre gestão de marketing digital, nos conhecemos nesse curso e resolvemos lançar esse programa que era chamado Social 175. E daí nós recebíamos profissionais da área do marketing digital para bater um papo, para fazer entrevistas. Né? E gradativamente eu fui meio que me soltando, me liberando dessas amarras mais ali de ficar apenas sentado, lendo, refletindo e produzindo textos. E isso foi uma mudança de chave muito importante para mim e me obrigou, né, a encarar o público, me obrigou a desenvolver técnicas de fala, técnicas de oratória. Cheguei a fazer um curso rápido de teatro, tá? Tudo isso para me ajudar a dar aulas, dar curso. E o começo sempre é muito difícil, né? Eu lembro que antes da primeira aula que eu dei de marketing digital, eu fiquei 3 dias sem dormir. E ficava ensaiando exaustivamente. Né? Eu decorei a apresentação de cabo a rabo. Se por acaso eu ficasse sem PowerPoint, sem computador ou sem eletricidade naquele dia, não teria problema, porque eu sabia, eu havia decorado tudo por uma questão de insegurança, né? Mas também por uma questão de estar apaixonado por querer que aquilo desse muito certo. E daí eu fui ganhando experiência, dando aulas. Eu tanto dava aulas e cursos por conta própria, quanto empresas me contratavam, tá? Eventos me contratavam para participar. Só que a maior parte das vezes, eu diria para você, na verdade, nessa construção de professor barra palestrante, foi algo muito empírico. Eu ia lá e fazia. Tá. A questão era essa. E fazendo agora essa mentoria com a Branca, do SAP Speakers, eu fui vendo que existe método. Que nada é solto, que nada é ser por ser. É preciso ter toda uma justificativa, todo um preparo por trás. E foi isso que a Branca, com muita maestria, juntamente com o Ricardo e mais recentemente com o Rafael Cortez, conseguiu nos passar. Né? Essa questão de você estruturar a sua palestra, de saber o tempo certo, de fazer a ligação entre uma parte da sua palestra com a outra, a questão dos arquétipos, né? Tudo isso realmente foi um MBA, né? Foi um MBA nessa área de palestrantes. Então, para mim, o palco veio primeiro com essa necessidade de criar uma cultura de mercado para o marketing digital e agora está sendo pela minha necessidade, pelo chamado que eu recebi de trabalhar essa questão do autoconhecimento, da reflexão, com o objetivo de expandir a consciência das pessoas. Você tocou num assunto que vira e volta eu tô colocando aqui nas minhas redes essa discussão. E aí, se alguém aí estiver nos assistindo e tiver alguma opinião a respeito, compartilha com a gente, porque vai ser interessante esse bate-papo. Você falou assim, eu era uma pessoa mais introvertida, mais da leitura e não estava muito com essa coisa do comunicador, né? Do palco, do microfone. E aqui eu toco num ponto que, assim, a gente precisa normalizar, a gente quer trazer para a norma, nesse sentido, essa palavra, a gente precisa normalizar que introversão e extroversão nada tem a ver com se comunicar bem ou mal. Porque o introvertido como você é aquela pessoa que é mais para dentro no sentido daquilo que te fortalece. Então, você se fortalece no silêncio da sua leitura. Eu me fortaleço no barulho da festa. E por isso eu sou extrovertido e você é introvertido. Mas isso não me faz melhor comunicadora do que você e não te impede de ser um bom comunicador. Porque são
jeitos de funcionar. Então, nada tem a ver com se comunicar, com performance comunicativa. Tanto que várias pessoas, vários atores, eu escuto muitos atores dizendo: eu sou muito introvertido fora dos palcos. E são excelentes atores, porque é o que comprova na prática que isso não tem nada a ver com introversão. Extroversão não define como vai ser a sua comunicação. Aí eu vou lembrar de um conceito de comunicação. Você é jornalista, temos áreas de estudo correlatas, que comunicação é habilidade. E é habilidade, e por ser habilidade, ela pode ser desenvolvida. Se ela pode ser desenvolvida, a gente não precisa se fechar numa caixinha, num rótulo, numa crença de que a gente não vai se desenvolver nessa habilidade. Que foi exatamente o que aconteceu com você. Você foi buscar cursos, você foi buscar mentorias, você foi buscar leitura, você foi buscar aquilo que te alimenta, por você ser uma pessoa introvertida, para poder expandir isso. Aí você toca num outro ponto, que é um ponto interessante, que você fala, esse chamado do autoconhecimento e da liderança. E eu te escutando, Denis, fiquei com a sensação aqui que você precisou ser líder de si mesmo para poder tomar as decisões relacionadas à sua cabeça. É isso mesmo? É verdade. A tomada de decisões capitais, como, por exemplo, deixar uma vida, né, de CLT para abrir uma própria empresa, envolve vários elementos, como, por exemplo, a certeza, a consciência de que você está fazendo a coisa certa para você, embora tenha os seus reveses, embora tenha os seus poréns. E também tem um outro lado de você abraçar essa incerteza, mas com a certeza de que está fazendo a coisa certa, de ir adiante. Uhum. E você acha que só consegue ter essa paz de espírito, essa certeza, quando você desenvolve mecanismos internos de conversar consigo mesmo, de fazer a conexão com a sua essência e a sua bússola interna apontar. É por aqui. Uhum. É por aqui que você tem que ir. Algumas pessoas têm isso mais potente. Tá. Algo mais forte, algo mais intuitivo. Outras, como no meu caso, precisam desenvolver, precisam de ajuda para que essa bússola interna, para que essa intuição aflore. Então, eu sempre fiz uso, sempre pedi ajuda para profissionais especializados na área de psicoterapia e de psicanálise. Eles me ajudaram a encontrar aquilo que estava faltando, aquilo que eu precisava para tomar as decisões. Muitas vezes eu sabia o que eu precisava fazer, mas me faltava coragem, me faltava também ter um plano B ou um plano C. Uhum. E esses profissionais, eles conseguem, utilizando um instrumental, utilizando o conhecimento, a bagagem que eles adquirem ao longo dos anos, eles conseguem fazer com que você, por conta própria, tome suas decisões, cheguem às conclusões necessárias e siga adiante. Né? Então, essa questão de ser líder de si mesmo é mais do que verdade. Né? E eu acredito que um líder hoje em dia, mais do que ser um líder servidor, mais do que ser um líder que extrai o melhor de cada pessoa, que faz com que cada pessoa se supere e que se sinta melhor a cada dia, eu acredito que o líder no nosso mundo atual é aquele que desenvolve em si, estimula o outro a desenvolver nele a sua musculatura psicoemocional. Uhum. Perfeito. Porque somente quando todos estiverem no mesmo nível ou no nível próximo de autoconhecimento, de segurança interna, de quem a pessoa realmente é,
do seu propósito, daquilo que ela tem que fazer, é que as engrenagens de uma organização, as engrenagens de uma empresa conseguem fluir melhor. Uhum. Eu já tive debates acalorados com líderes de corporações que tinham receio de implementar essas dinâmicas, implementar esse tipo de metodologia, esse tipo de reflexão de oportunidade dentro das empresas, temendo que esse tipo de ação levasse as pessoas, algumas delas, a chegar à conclusão de que meu lugar não é nessa empresa. Eu tenho ou que mudar de empresa ou mudar de carreira. Mas daí eu digo o seguinte, se isso acontecer, é uma verdadeira bênção. Isso é excelente para esse profissional que vai concentrar toda a sua energia, todo o seu conhecimento no desenvolvimento do seu propósito, que vai crescer, vai prosperar e vai ser ótimo para a empresa, porque vai abrir vaga para alguém mais capacitado, mais engajado, que vai dar uma entrega muito melhor. Talvez essa substituição não ocorra logo da primeira vez, mas mais cedo ou mais tarde vai haver essa compensação. Até porque é uma lei universal de causa e efeito, né? De você dar e receber. Então, a partir do momento que o líder tem essa consciência de que é necessário investir, empoderar os seus funcionários, os seus profissionais com autoconhecimento, promovendo semanas de conscientização, rodas de conversa, palestras levando terapeutas, historiadores, filósofos, que mais? Sociólogos. Jornalistas, fonoaudiólogas. Exatamente. Para que seja uma egrégora plural, de você estimular o pensamento, para que essas pessoas cresçam, e se chegar a um ponto de que essa pessoa chegue à conclusão de que, cara, tá na hora de sair daqui, ótimo. Olha só o bem, olha só o quanto de benefício que você está trazendo para essa pessoa, que vai poder levar os talentos, os dons dela para outros lugares, vai evoluir, e ao mesmo tempo vai abrir espaço na sua empresa para trazer uma pessoa mais alinhada, mais engajada com esse problema. Não tem prejuízo nisso. Não tem prejuízo nisso. A questão é que alguns líderes, algumas empresas costumam enxergar muito em curto prazo. E a substituição de um profissional por outro, lógico que tem um custo nisso. Mas se vem um profissional melhor, mais gabaritado, isso é melhor. Tá? E o que eu costumo dizer é, a jornada do autoconhecimento, ela é individual, mas ela gera ganhos coletivos. Sim, certamente. Por quê? Uma pessoa com a musculatura psicoemocional, com a terapia em dia, com o autoconhecimento em dia, ela evolui em todos os aspectos. Então ela vai ser uma pessoa melhor no seu núcleo de convivência familiar, com os amigos, nas empresas, no clube, na igreja, qualquer lugar onde ela frequente, ela vai ser uma pessoa melhor. Então, todos ganham quando alguém faz psicoterapia ou psicanálise, ou investe em qualquer outro tipo de autoconhecimento. E aí, eu costumo dizer uma frase, uma coisa relacionada a esse tema que você está trazendo, que é assim, quando a gente sabe quem a gente é, a gente permite que o outro seja quem ele é também. Então, isso é libertador quando a gente descobre isso. E na liderança, além de você permitir que o outro seja, sabendo quem você oferece para as pessoas segurança psicológica delas poderem se expressar e se colocarem, sabendo que as opiniões delas, que as sugestões delas serão escutadas, pode ser que não sejam acatadas, mas elas serão escutadas, e aí as pessoas se sentem pertencentes. E quando eu pertenço, né, o cérebro do ser humano é social, a neurociência, Antônio Damasio diz isso. Quando as pessoas se sentem pertencentes, elas costumam produzir melhor, porque elas estão bem, elas estão melhores, elas se sentem engajadas e a colaboração costuma aumentar. Dentro dessa sua jornada, eu tive a oportunidade de assistir sua palestra e eu me lembro de você dizer que você era um profissional que estava ok,
fazia o seu trabalho, ganhava um salário bacana, fazia suas entregas com qualidade, não tinha grandes questões relacionadas ao que você fazia em si, mas que alguma coisa lá dentro de você falava, não tô legal. A minha bússola tá apontando para um lado, né? Você até usa essa coisa da bússola, mas a minha bússola tá apontando para um lado e parece que eu tô num outro caminho. Autoconhecimento, liderança e comunicação, para você, tem relação direta e, além de relação direta, tem influência nessa bússola? Total, total. As principais habilidades que um líder precisa desenvolver hoje, primeiro, o autoconhecimento de si mesmo e estimular que os seus profissionais, os seus liderados também procurem desenvolver essa musculatura, procurem desenvolver essa habilidade. E segundo, saber como comunicar isso de uma maneira assertiva, não violenta e que seja estimulante. Que siga um storytelling, uma narrativa em que as pessoas prestem atenção, comprem a ideia, embarquem nessa viagem e queira fazê-la juntos, né? Juntos com o líder, para onde quer que o barco esteja apontando. Logicamente que o líder vai dar a direção, vai dar o roadmap para que vai ser seguido, mas é importante que cada um saiba para onde está remando e o porquê está remando. Tem um livro sobre liderança que é um clássico, né? Que é o Pipeline da Liderança do Rancharan. Esse livro aqui, que ele diz algo. É um livro extremamente técnico, né? É muito focado na área de administração, na área de recursos humanos, na área de negócios. Não tem necessariamente um aprofundamento na área do autoconhecimento. Mas tem uma frase que ele diz, numa página aqui do livro, que é a seguinte: somente irão prosperar aquelas empresas que tiverem as pessoas certas nos lugares certos, fazendo as coisas certas. E daí a gente retoma algumas casas e se questiona: ora, como é que eu vou saber qual é a pessoa certa, fazendo a coisa certa no lugar certo, se ela não se conhecer? Porque eu até como líder posso supor o seguinte: olha, o Denis tem as características X, Y e Z, tá? É uma espécie de DISC, tá? Eu estou ali seguindo o DISC. Bom, o Denis tem essas características pessoais, tem essas habilidades, então eu suponho que ele vai se dar bem fazendo essas e essas funções. Mas isso não necessariamente quer dizer a verdade. Às vezes, a pessoa só está demonstrando aquelas características porque é aquilo que ela aprendeu a manifestar. Dentro dela pode estar escondidas diversas outras características, diversas outras habilidades que por receio, por crenças limitantes, ela esconde. Então, se você não tem essa habilidade, essa facilidade de demonstrar, olha, eu sei fazer isso aqui também, o seu liderado vai ter muita dificuldade de entender onde te colocar. Por isso que eu falo que o DISC, né, os quatro perfis dominantes, é como um jogo de encaixe. Né, aquele jogo de encaixe de criança, né, que tem as formas geométricas. Né, tem o quadrado, você tem um tabuleiro com um vazio no quadrado e vai colocar o quadrado, o triângulo no triângulo, o círculo no círculo e o retângulo no retângulo. Só que hoje em dia, nós estamos num nível de sofisticação, de perfis comportamentais, de autoconsciência, de pessoas que estão se descobrindo e expandindo, que essas quatro formas geométricas não são mais suficientes. Tem pessoas que são poliedros, tem pessoas que são cones, tem pessoas que ainda não sabem o que são, metaforicamente falando. Então a gente tem que expandir as ferramentas, tem que expandir as dinâmicas que nós usamos para dar o match entre o cargo, a função e as habilidades das pessoas, de acordo com seus propósitos também. Tá?
E aproveitando o que você falou, né, dessa questão da pessoa se sentir segura para manifestar os seus pensamentos, manifestar seus pontos de vista, inseguranças ou pensamentos, tem um outro livro aqui que eu adoro, que é esse aqui do Patrick Lencioni, né, Os Desafios das Equipes, em que é uma fábula moderna que se passa no Vale do Silício e que ela mostra, né, é uma CEO que é contratada, ela é uma CEO sui generis porque ela tem 57 anos, ela nunca trabalhou na área de tecnologia, nunca trabalhou na área de startup, mas ela tem uma larga experiência na formação de equipes. Uhum. E essa startup que a contrata, embora tenha os melhores profissionais, a melhor tecnologia, o melhor investimento, ela não é líder de mercado. Então, ela estrutura a sua equipe para trabalhar de uma forma mais azeitada. E a base da pirâmide que ela mostra, que ela começa a trabalhar, é segurança. Uhum. A base da pirâmide é a segurança, de você estar num ambiente, numa safe zone, em que você pode ser autêntico, lógico, tudo de um ponto de vista de respeito, né? Uhum. Sem ser uma pessoa agressiva, sem ser uma pessoa que ofenda as demais, mas que você seja autêntico, que você seja original, que você não tenha receio de expor seus pensamentos, inseguranças, sonhos, ideias, que você seja acolhido do jeito que você é. E daí, criando essa safe zone, você vai para o segundo passo, que é o estímulo ao conflito. Conflito não de briga, não de ofensa. Não de conflito. O conflito de ideias. Uhum. Né? A proposição de ideias, mesmo que sejam conflitantes. Mas o que essa CEO estimula no livro é, cara, alguém apresentou uma ideia, eu quero contraponto. Ninguém aqui vai aceitar uma ideia sem que ela seja exaurida, ela seja debatida até todo mundo estar consciente de que essa é a melhor opção. Eu não vou aceitar o que ela fala no livro de harmonia artificial. Uhum. Que é alguém que não quer se expor, não quer criar conflito, porque ela não se sente segura ali naquele ambiente, e daí ela acaba aceitando, ela acaba não confrontando. E acaba muitas vezes sendo aceita a ideia daquela pessoa que tem um cargo mais alto, que tem mais idade, ou que se impõe aos demais. Uhum. Mas isso não é bom. Então a gente tem que trabalhar isso dentro das equipes. Imagine você querer fazer esse diálogo, querer fazer esse debate com uma pessoa segura de si, uma pessoa extrovertida, uma pessoa que tem esse hábito da liderança, com uma pessoa que está em depressão, uma pessoa que tem dúvidas existenciais, com uma pessoa que não sabe nem se o lugar certo dela trabalhar é aquele ali, e não sabe nem se ela quer continuar naquela carreira. Fica desigual. Você não consegue ter um diálogo justo e numa mesma sintonia. Por isso que se você investe em autoconhecimento, está todo mundo na mesma página, a qualidade desse debate levanta muito. Uhum. E daí a capacidade de tomar decisões e de propor boas ideias melhora. Né? A gente sempre tem aquela pessoa dentro da sala de reunião que tem boas ideias, é inteligente, mas ele fica quietinho no canto. Aparece. Ele tem vergonha de se expressar. E durante muitos anos, eu fui esse cara. Uhum. Né? Durante muitos anos, o que eu passei de reuniões com ideias boas, mas eu tinha vergonha de me manifestar, não está escrito. Né? E assim como eu, tem milhões de outras pessoas com boas ideias, com boas iniciativas, mas que têm vergonha de se expressar. Então imagine se desde o início, tá? Eu falo aqui que as empresas devem desenvolver isso, na verdade as escolas devem desenvolver isso. Uhum. Isso devia estar na grade curricular das escolas desde a mais tenra idade, né? Desde as criancinhas ali que estão começando na idade escolar. Isso era algo que deveria ser estimulado, né? Essa questão do autoconhecimento, essa questão da criança aprender a falar, aprender a se manifestar melhor, não ter vergonha de se expressar, né? Saber que, tudo bem, por uma característica dela, ela se expõe a menos, mas que isso não impeça ela de quando ela tem ideia, de quando ela tem certeza, cara, isso aqui vai dar muito bom, eu tenho confiança nessa ideia, que ela não guarde isso para dentro de si com medo de ser achincalhado, com medo de ser zombado. Até porque
acontece, é raro, mas acontece sempre, de você não dar a sua ideia e de repente alguém dá uma ideia muito parecida, ou às vezes até igual, e aí se super bem aceita, isso te causa uma frustração porque você já tinha pensado naquilo. Ou às vezes, pior ainda, acontece de você fazer ali com uma pessoa mais próxima um comentário a respeito dessa sua ideia e na hora da reunião você não se expõe, a pessoa coloca a ideia como se fosse autoral e ela tá lá no topo por conta disso e você continua onde você tá e a ideia foi sua. Então isso vai causando uma frustração que vai minando esse recurso interno, esse repertório interno. Então isso tem a ver com posicionamento. Quero retomar um ponto que você falou aqui a respeito das necessidades, quando você falou da segurança. Eu lembrei de duas coisas enquanto você falava isso. Uma foi da pirâmide de Maslow, que ele fala lá da base da pirâmide. Uma das coisas é ser a segurança que o ser humano precisa para poder ir, então, subindo os degraus aí dessa pirâmide e até alcançar o seu objetivo. E a outra coisa que tem a ver com isso também, eles não se conversam, mas eu faço essa correlação, que é o Marshall Rosenberg, quando ele fala das necessidades humanas, e ele traz segurança como sendo uma das necessidades humanas, que são aquelas que são expressadas a partir de emoções. Então, você se posiciona do ponto de vista comunicativo a partir de necessidades que você tem. E você sente coisas. E o Marshall fala uma coisa que é muito bacana, que é, quando você sente essas coisas, o que você sente é mensageiro de uma necessidade. Então, você reconhecer qual é essa necessidade explica coisas... não sei se explica, mas acho que considero que são possibilidades de entendimento em relação às suas necessidades. Então, por que é que eu estou sentindo raiva nesse momento? Por que é que eu estou frustrada nesse momento? Por que é que eu estou extremamente feliz nesse momento? Porque uma necessidade foi atendida ou não atendida. E aí você, nesse momento, traz a sua comunicação para a consciência e sai só da palavra que precisa ser fofinha ou educada, mas você leva para um posicionamento com firmeza, mas que não perde algo que você falou hoje na sua palestra. Eu não estava lá, mas eu sei que você deu uma palestra e sei que foi incrível porque tem gente aqui falando isso, que é a escuta. Então você tem firmeza para falar, mas abertura para ouvir. Agora me fala da escuta. É interessante, né? Cada vez mais nós somos uma sociedade que fala, mas pouco escuta. Ou seja, nós temos muito emissores e pouco receptores. Não no sentido de apenas passar de relance a mensagem, mas de focar, estar 100% presente, assimilar esse conteúdo, se interessar por ele, se interessar pela pessoa, pelo aquilo que ela está manifestando, pelo aquilo que ela está dizendo, e simplesmente acolher aquela ideia, acolher aquela fala, sem necessariamente transformar aquilo numa espécie de um debate, ou numa espécie, muitas vezes a gente vê isso, de uma competição. Sim. Por exemplo, alguém chega para você e fala: eu fui viajar nessas férias para Cancún. E daí a outra pessoa responde: ah, eu já fui para Cancún, legal, mas melhor é viajar para Aspen. Acabei de voltar de lá. E daí ela puxa para ela o foco da atenção. O correto no escutar nesse caso seria o seguinte: a pessoa acabou de falar, fui para Cancún. O que eu recomendaria? Logicamente que aqui não tem uma fórmula, não tem uma receita pronta, mas alguns insights, algumas ideias daquilo que a experiência nos traz. Eu começaria a fazer perguntas para as pessoas, para que ela desenvolva. Eu fui para Cancún. Poxa, que legal. Você foi com quem? Ah, fui com minha mãe, fui com meu pai, fui com meus irmãos. Que bacana. E lá você conheceu quais praias? Ou você fez mergulho? Você passeou de lancha?
Você comeu alguma coisa diferente? Uhum. Só depois de meio que exaurir, esgotar esse assunto, você poderia tomar iniciativa até como uma forma de fazer com que a conversa continue rendendo e que vocês estreitem ainda mais essa relação, você dá um viés pessoal. Como, por exemplo, eu também estive em Cancún há X anos atrás. E realmente foi bom, ou às vezes, olha, não gostei tanto, esperava mais, mas dê a chance para que a pessoa desenvolva o raciocínio dela, para que ela consiga externar aquilo que ela estava guardando para dizer para você. Olha que interessante. É interessante. Ela estava esperando você para compartilhar um momento, para compartilhar uma informação. Olha como você é especial. Alguém guardou uma informação para passar para você. E daí, com um certo, entre aspas, desdém, você descarta aquela informação logo nos primeiros segundos para voltar o foco para você. Então, a recomendação seria, cara, faça umas 3 a 5 perguntas para que a pessoa desenvolva mais, para que ela sinta que você está entendendo, para que ela sinta que você se interessa por aquilo que ela está dizendo. E realmente capte, realmente escute aquilo que ela está dizendo. E, de repente, você pode até formular suas questões com base nos inputs que ela te passou. Uhum. Tá? Em vez de seguir um É o roteirozinho interesse do pronto. interessado, né, Denis? Não o do interesseiro, né? É o interesse do interessado. E ainda tem uma coisa nisso que você está falando da escuta, porque a gente tem essa tendência, né, como seres humanos, dessa competição, ou ainda de invalidar ou de minimizar, né? Ah, Cancún, já fui 8 vezes. Ou então, no sentido de, e eu que fui não sei para onde? Então você está invalidando aquilo. E você deu um exemplo interessante, que é um exemplo de algo bacana. Mas eu percebo que as pessoas também competem pela dor. Eu tenho uma experiência de gestão em unidade básica de saúde, e aí eu fico observando as conversas das pessoas, né? Então sempre tem alguém com uma situação de saúde pior do que a outra pessoa por conta da questão que a levou até lá, né? Até aquele serviço. E aí essa invalidação ou essa competição, isso acaba trazendo, a gente tem a sensação de que está sendo empático com a pessoa, mas na verdade é uma baita surdez que a gente está tendo, né? Uma surdez empática, na ilusão de que a gente está praticando a empatia, quando na verdade a gente está praticando a surdez empática, de achar que eu estou ouvindo, mas eu não estou escutando. Eu estou ouvindo, mas não estou escutando. Adorei esse termo, surdez empática, é maravilhoso. E realmente é uma metáfora que se encaixa nessa situação. E veja como isso acaba tendo desdobramentos cada vez mais graves. Quando a gente quer participar de um debate com um cunho social, com um cunho político, perceba como nós entramos nesse debate. Quando eu digo nós, quero dizer a grande maioria das pessoas, entra nesse debate não com o intuito de aprender ou não com o intuito de colaborar. Nós entramos nos debates para ganhar, para fazer com que o nosso ponto de vista, a nossa argumentação seja superior à do outro, né? Ou dos demais quando é um debate com outras pessoas. E fazendo isso, nós acabamos cometendo esse deslize da surdez, né? E saímos dali apenas reforçando os nossos vieses. Não necessariamente a gente colaborou para que as pessoas expandam a sua consciência, para que elas comecem a perceber sob outro ponto de vista. E todo mundo meio que vai armado dessa mesma característica, dessa mesma situação. Ninguém quer perder o debate, ninguém quer compartilhar ou aprender. As pessoas vão lá para ganhar o debate. Isso acaba acirrando, por exemplo, essa questão da polarização, que as pessoas não querem aprender, elas querem que o seu ponto de vista, a sua linha de argumentação, o seu pensamento prevaleça sobre os demais. Isso é extremamente pernicioso porque acaba formando o pensamento de grupo. E sabemos que o pensamento de grupo, uma vez que ele é arraigado, uma vez que ele é disseminado em grande nível, em grande escala,
acaba gerando regimes totalitários, acaba gerando sociedades extremamente preconceituosas, sociedades contrárias à diversidade. Por isso que a gente tem que estimular formas mais democráticas do debate, né? O Sócrates, ele tinha uma rusga muito grande com os sofistas, porque os sofistas ensinavam os comerciantes, ensinavam a quem pagava a vencer os debates, a fazer com que a sua linha, o seu raciocínio vencesse os demais. E o Sócrates era totalmente contrário a isso, porque o que ele queria fazer com a filosofia dele era estimular o raciocínio, estimular o pensamento, ensinar as pessoas a se refletirem, a refletirem sobre si, a refletirem sobre a sociedade. E ele já disse há mais de 2.500 atrás, 2.500 anos atrás, que uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Ou seja, o autoconhecimento não é uma modinha, não é algo que surgiu agora nessa geração, ou algo que é passageiro. Não, ele é inerente à origem da humanidade. Então, nós temos que refletir muito sobre essa questão de ouvir, de escutar as pessoas, né, com empatia, de fazer perguntas, de estimular com que ela fale, e a partir daí, a partir do momento que já foi exaurido, já foi esgotado o que a pessoa tinha para dizer, aí você colabora também com o seu ponto de vista. Acho que é mais ou menos por aí. Até porque nessa hora, com esse movimento, você exerce uma coisa que é a compreensão. E compreender o outro não significa concordar com ele. Isso. E quando você compreende sobre a sua perspectiva, diferente da perspectiva do outro, você consegue encontrar um caminho que atenda às necessidades de todos os que estão envolvidos ali naquele processo, sem que isso se torne algo imposto, violento ou até punitivo, que é o que você está dizendo aí. Então, compreender não é concordar. Eu costumo dizer que a escuta, ela serve não para a gente responder, mas para a gente compreender. Porque a gente só consegue responder com eficácia aquilo que a gente entende. E a gente também costuma dizer, ouvir por aí, que a questão da empatia é se colocar no lugar do outro. Mas eu tenho um pouco de restrição com essa definição, sabe, Denis? Porque eu entendo que eu não vou conseguir me colocar no lugar do outro, porque o outro tem os filtros, as vivências, as histórias dele, as experiências dele em relação àquela situação. Então, eu não consigo me colocar no lugar. Eu consigo, talvez, compreender esse outro a partir do que eu conheço, dos meus filtros, da minha perspectiva, da minha ótica sobre aquela situação. E muitas vezes uma pessoa que nos pede escuta, ela não quer soluções, ela quer simplesmente acolhimento. Só que a gente tem uma necessidade muito grande de já ir dando respostas para essa pessoa, para já ir dando soluções para um problema, quando às vezes ela não queria uma solução, ela só queria um colo, ela só queria uma orelha ali, ó, para dizer eu preciso de um ser humano junto comigo, agora só para eu me organizar. E a gente fica lotando a cabeça daquela pessoa de coisas sob a nossa perspectiva, porque a gente não compreendeu, porque a gente escutou para responder e não para compreender. E aí a gente está achando que está sendo empático e não está. Eu acredito que esse hábito está muito ligado à nossa formação cultural, ao meio, à forma como fomos educados, de sempre tentar achar uma solução para eliminar a dor daquela pessoa. Porque nós enxergamos a dor como algo maléfico, como algo que precisa ser extirpado o mais rápido possível. Quando nós sabemos que a dor é um processo terapêutico. Lógico que em situações graves é necessário fazer uso de medicamentos, principalmente no caso de situações relacionadas à psique ou à parte de outras doenças. Mas a dor, o sofrimento emocional faz parte de um processo de amadurecimento. E você cortar de uma hora para outra que a pessoa passe, né? A gente não pode tirar dela, entre aspas, esse privilégio de passar por esse processo de dor, que significa que ela está galgando um novo degrau na vida dela, que ela está, entre
aspas, ficando mais cascuda. O aprendizado que ela está tirando dessa dor. Logicamente que quando eu falo que a terapia é uma companheira de jornada, que nós não devemos buscar a terapia apenas quando estamos abraçados com a vaca no brejo, nós temos que fazer isso de uma forma recorrente, é justamente para que ela passe por esse momento de dor, ela tire o aprendizado, ela amadureça, mas que ela não trate essa dor como uma crença, como um tabu. Que ela entenda que ela precisou passar por isso porque estava ali no filme dela, estava ali no processo dela passar por aquele momento. E a terapia vai ajudá-la a não tratá-la isso como um trauma. Né? Ou tentar resolver esse trauma. Olha, isso aqui você teve que passar, mas ficar revisitando o tempo todo isso e trazendo, né, para o presente com dor, né, a gente precisa trabalhar, o terapeuta vai conseguir trabalhar para que a pessoa relembre, né, não que ela pague isso, mas que ela relembre, mas que relembre assim, tá bom, isso aconteceu. Continuamos, bola para frente. Eu entendi por que eu tinha que passar, atendi o aprendizado disso, e agora vamos em frente. Eu resumiria isso que você está dizendo numa frase. Toda lagarta tem seu dia de borboleta. É isso. Você falou uma hora da questão da gente sempre ter a tendência a, além de fazer generalizações, como eu acabei de fazer agora, dizer que sempre a gente faz generalizações, é dizer que a gente quer competir e quer ganhar o jogo. A gente quer ganhar, né? Trata isso sempre na questão do eu preciso ganhar, considerando que para eu ganhar você vai perder. E aí eu me lembro de uma outra coisa que eu ando estudando há algum tempo, que são os paradigmas da dominação e da colaboração. Então, quando a gente começa a tratar esses aspectos pela perspectiva da teoria da colaboração e não da dominação, eu deixo de entender que o outro vai perder se eu ganhar. Eu posso trabalhar em conjunto com isso. E isso para um líder e para uma organização faz bastante sentido. E, de novo, só vai internalizar se eu estiver muito segura de quem eu sou e de que tem muita gente comigo que também tem essa segurança. Quando eu estou no paradigma da dominação, o jogo é do ganha-perde. Quando eu estou no paradigma da colaboração, o jogo é do ganha-ganha, mesmo que eu precise negociar e mesmo que aquilo que eu ganhe não seja exatamente o meu objetivo inicial. E aí, aqui, assim, parece que a gente já vai amarrando, né? Essa coisa da comunicação, do autoconhecimento, da liderança. Eu entendo que comunicação é um dos grandes atributos da liderança, o autoconhecimento é outro atributo da liderança, que a gente precisa desenvolver essas habilidades e criar esses repertórios para poder fazer isso acontecer na nossa vida. E eu sei, Denis, que você tem um trabalho que leva isso para as empresas, que são as suas palestras. Então, como é que as pessoas podem contratar o Denis? Legal, Carol. Obrigado aí pela oportunidade. Eu tenho minhas redes sociais e tenho também o meu site, que é o Denis Zanini Palestrante. Lá tem o meu portfólio de palestras, encontra também manifesto, artigos, tudo que eu costumo produzir. E as redes sociais, Instagram, Denis Zanini Palestrante, e o LinkedIn, Denis Zanini Lima. São as redes que eu costumo mais utilizar. E tem o YouTube também, o Denis Zanini Palestrante, tem ali palestra e tem algumas entrevistas gravadas. Né? E lá no site eu tenho, e nas redes sociais também, tem um manifesto que eu escrevi há um tempo atrás, que era um manifesto titulado Por uma Vida Mais Reflexionária. E eu tive a ideia de desenvolver esse conteúdo quando, acompanhando as informações do SXSW, que é o maior evento de inovação que acontece no mundo, e que acontece nos Estados Unidos, né, no Texas, uma das palestras apontou que nós estamos vivendo na era dos 4 Fs, né, de Fast, Free,
fun and fantastic, né? Ou seja, precisa ser rápido, divertido, fantástico, e grátis, né? Esses 4 Fs. E o que nós vemos nas redes sociais é exatamente isso, né? Um excesso, né, um excesso de estímulos, excesso de fala, excesso de conteúdo, etc., mas pouco tempo para internalização, para reflexão interna. Então, o que eu proponho é que a gente tenha uma vida mais reflexionária, que a gente invista em autoconhecimento, invista em expansão da consciência, para que a gente consiga revolucionar as nossas vidas através da reflexão. Nossa, que legal. Eu tava a live inteira falando, a gente tem que falar desse termo, a gente tem que falar desse termo, a gente tem que falar desse termo. Mas a gente foi reflexionar o tempo todo aqui, eu e você, e aí foi muito legal agora, no finalzinho, você ter trazido isso, porque isso é uma marca comunicativa sua, falar de reflexionário. Então, trazer a sua marca comunicativa para o mundo, com esse propósito que você se coloca dentro do seu trabalho, na vida, na sua expressão no mundo, é algo bastante precioso. E eu estou muito feliz de ter feito essa conversa com você. A gente está caminhando para o final da live. Acho que a gente falaria aqui horas e horas. Acho que dá para a gente até organizar um evento para falar sobre essas coisas. Então, eu queria te agradecer muito, Denis, por você ter aceito estar aqui, por você ter doado o seu tempo, que é tão precioso para estar aqui. Quero agradecer todo mundo que permaneceu aqui com a gente, que deu uma passadinha, que vai ver gravado depois. Isso vai ficar gravado para você revisitar todas as vezes que você quiser. Depois eu te mando o arquivo também, Denis, para você fazer os cortes e colocar nas suas redes. Convido todo mundo para seguir o Denis nas redes sociais dele. E se você não me segue, convido a me seguir também. Falamos bastante sobre várias questões, tanto eu quanto o Denis, de liderança, de comunicação, de autoconhecimento. Eu falo muito de autoconhecimento comunicativo, de comunicação não violenta. E quero deixar aqui esse tempinho final para você fazer as suas considerações finais e deixar aí o seu recado para a galera, para a gente terminar essa noite com chave de ouro. Mas é chave de abrir, não de fechar, né? Boa, boa. Chave de abrir. E aproveitando que estamos no espírito olímpico, que seja ouro, né? Que seja ouro. Maravilhoso. Então, a ideia invista em autoconhecimento, é um investimento que sempre rende, nunca é tempo gasto ou dinheiro gasto. Tudo que você puder fazer em termos de adquirir conteúdo, participar de cursos, participar de imersões, desenvolver rodas de conversa, fazer grupos de mastermind, tudo que pode, desenvolver grupos de apoio, fazer psicoterapia, tudo isso ajuda. É um retorno, é um investimento com retorno garantido e é para a vida inteira. A Van está nos dando parabéns pela live. Eu também quero aproveitar para convidar quem está vendo hoje até sexta-feira, que sábado, dia 10 de agosto, em Campinas, tem o SAP Speakers, a terceira edição, que essa é o SAP Disruptive, do qual eu sou embaixadora, inclusive, com muito orgulho. Foi no SAP que nós nos conhecemos, eu e Denis, eu participando da primeira turma da mentoria, a turma Rocket, o Denis da segunda turma, a turma Sheikra, e agora a turma Tigres vai fazer um movimento importante no sábado, lá em Campinas, com 15 palestras pocket, mais arte, cultura, vinho, café, um coffee break delicioso, a presença do Ricardo Chaves como mestre de cerimônia, da Branca Barão abrindo o evento com as palestras maravilhosas dela e do Rafael Cortez dividindo o palco com o Ricardo no mestre de cerimônias e finalizando com um stand-up. Vale a pena, SAP Speakers, eu vou deixar aqui, você entra lá, chama SAP Speakers. Então, você entra lá e faz a sua inscrição e o cupom SAP50. Peraí que eu não estou conseguindo falar. SAP Speakers. Gente, eu vou fazer assim. Eu vou colocar lá no meu story, porque daqui eu não estou conseguindo resolver. Você vai lá, dá uma olhada. Vale super a pena. Eu conheci o Denis lá no SAP. Eu tive a oportunidade de fazer
uma oficina de preparação vocal para a turma lá da Shaker, foi muito legal. E aí a gente estreitou as nossas conexões e por isso que essa live Comunicação que Conecta traz pessoas que se conectaram comigo através da comunicação. Eu quero mais uma vez te agradecer todo mundo que ficou aqui, reforçar todos os convites e dizer que teremos mais lives, nos acompanhem nas redes sociais. O Denis ficará sabendo das lives também, eu estou sempre colocando aqui no LinkedIn. Fiquem à vontade para nos acionar, tanto a mim quanto o Denis, sobre esses assuntos, sobre essas pautas, se conectar com a gente. E que a gente, então, a minha mensagem é que a gente possa ser mais reflexionário, que a gente se conecte e que a gente leve essas preciosidades para a nossa vida, para a gente ter um mundo com mais escuta, com mais empatia, com mais autoconhecimento, com mais humanidade. Assim eu me despeço e até a próxima live. Obrigada, Denis. Obrigado, Carol. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.